Olá, meus irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal A Verdade sobre o Fim. Sejam bem-vindos aí os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. É sempre como sempre digo, né, é uma alegria estarmos aqui todo sábado aqui reunidos, né, em nosso culto. Também. Hoje a gente está recebendo aqui nosso querido irmão Maurício, né, quem vai estar trazendo a mensagem hoje. E também, né, sempre digo isso, é uma alegria estar recebendo os irmãos assim, como ele e os demais irmãos sempre dispostos aí a nos ajudar, né, na pregação do evangelho aqui em nosso canal. Alguns irmãos aqui já deixaram, né, seus comentários aqui, o irmão Admilson Aquino, né, feliz sábado, meu irmão. A irmã Catiele também, feliz sábado. O irmão Alexandre, feliz sábado, meu irmão. O irmão João Silva também, feliz sábado. O irmão Alexandre fala que a mãe dele também está mandando um feliz sábado e pedindo oração. O irmão Isaac, né, também deseja um feliz sábado, e a irmã Elisete. Feliz sábado a todos. Bom, os irmãos que depois forem entrando aí, a irmã Daniele também deixou seu feliz sábado aqui. Já se sinto aí cumprimentado. A gente sempre faz esse apelo, né? Os irmãos que puderem estar compartilhando o link dessa live, né? Muito importante, ajuda bastante. Além de ajudar na divulgação, também, né, ajuda na pregação do evangelho, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu me converti, foi exatamente vendo vídeos de pregações e exatamente nesse canal aqui, né? Então, para ver como é a importância de a gente estar compartilhando esses links, né? Para que mais e mais pessoas possam, né, estar conhecendo aí sobre o Evangelho de Cristo. Amém? Bom, eu vou estar aqui fazendo uma oração, né, e já está passando a palavra para o irmão Maurício, né, para ele ter aí bastante tempo para trazer a mensagem. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento, primeiramente agradecer por esse sábado que o Senhor nos concede, agradecer também, Senhor, por essa semana de bênçãos e principalmente de sua proteção. O Senhor tem nos livrado de todos os males. Também, ó Pai, te pedir nesse momento por esse culto, que o Senhor possa estar conosco, que venha aqui o Senhor falar conosco, que venha nos ensinar. Amém. E também, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão que está participando desse culto hoje, cada irmão que já ali deixou seu comentário, cada irmão que também no futuro irá assistir, que possa ser preenchido pelo poder da sua palavra. Peço também ao Pai que o Senhor possa abençoar o irmão Maurício, que ele vai ser aqui seu instrumento. E tudo isso eu te peço, não porque haja algum mérito ou que seja merecedor, mas em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. 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 Então, mais uma vez, irmão Maurício, seja bem-vindo e a palavra é contigo, tá bom? Eu vou só tirar minha câmera, mas eu estou aqui. Ok. Bom dia, irmãos. É um prazer também estar aqui, viu, Raí, com vocês no canal. Eu tenho certeza de que quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia, o Senhor envia os anjos, envia com certeza bênçãos sobre todos nós. E é importantíssimo que nós façamos isso, né? Que nós peçamos a Deus que nos ilumine. Com humildade, com sinceridade de coração, com desprendimento daquilo que nós achamos que sabemos. Eu sempre me coloco na posição de aprendiz, apesar de me posicionar de maneira firme com relação à Bíblia e com relação a ela ser a nossa única regra de fé e prática. Eu, irmão Maurício, tenho plena consciência de que eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu estou pronto para aprender. E peço a Deus sempre que me ajude, que me mostre o melhor caminho a seguir. Às vezes fica um pouco mais complicado, né, a gente separar tempo em função do corre-corre do dia a dia, do trabalho, atividades seculares, enfim. Todos nós temos que trabalhar para sobreviver, né? É a nossa porção nessa terra. Alguns são privilegiados, né, porque possuem recursos advindos de contribuições e podem dedicar-se integralmente à obra. Não é o meu caso, tá bom? Eu vivo do meu trabalho, preciso me dedicar em tempo integral a ele durante o dia, né? Mas graças a Deus eu tenho conseguido aos sábados
descansar conforme o mandamento. Eu sou muito grato a Deus por isso, e por isso podemos estar juntos. Então, vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho hoje, na última vez que estivemos no canal, nós falamos sobre os textos da irmã White, né, quando ela faz afirmações contundentes com relação a Cristo, né? O último texto que nós lemos, e o primeiro da nossa última participação, vou citá-lo aqui porque já li bastante, né, e quero compartilhar com os irmãos. Ela afirma assim: ainda que não possamos compreender como aquele indefeso bebê possa ser o Filho de Deus, precisamos aceitar pela fé. E eu fiz a seguinte pergunta: nós podemos explicar aquilo que não compreendemos? E já começamos então a palestra mais ou menos nessa linha, e dizendo que não, nós só podemos explicar aquilo que entendemos. Então a recomendação do irmão White é que aceitamos pela fé. Não dá para explicar como o Filho de Deus nasceu e se tornou um de nós, um ser humano comum, né? Com propensões hereditárias ao pecado, e é claro que não adquiridas, porque ele não cometeu pecado, então ele não adquiriu propensão, mas ele veio com as herdadas, né? Com essa luta que todos nós temos contra a nossa hereditariedade. Então, nós não podemos pegar, então, nenhum outro texto da irmã White para tentar dizer que Jesus era alguém que possuía um poder divino. Não dá, porque a irmã White já disse que não dá para explicar como aquele bebê indefeso, aquele homem indefeso, né, continuava sendo o Filho de Deus. Esse foi o dilema dos fariseus quando eles não compreendiam a mensagem de Cristo, né? Eles sempre tentavam colocá-lo numa posição constrangedora porque achavam um absurdo um ser humano como eles declarasse ser o Filho de Deus. E era uma questão de fé, não de lógica. E por isso eles não conseguiam entender, porque tudo para eles precisava fazer sentido, né? Há alguns, hoje alguns, não há muitos, né? Praticamente todas as organizações religiosas hoje, elas tentam explicar, e aí chegam até a trindade, a filosofia católica agostiniana, para explicar que Jesus não era um ser humano comum, né? Não consegue entender isso. Então hoje, nós vamos nos prender a uma outra pergunta, não é? Por que o Filho de Deus era o único que poderia pagar o preço pelo pecado? E aí, a resposta que nós temos visto dessas organizações religiosas e de alguns movimentos leigos, que estão até bem próximos a nós, é essa: não, Jesus pôde pagar o preço porque ele era como Deus, da natureza de Deus. E a resposta não está totalmente errada, mas infelizmente ela não está totalmente correta, e nós vamos ver por que isso, não é? Bom, o apóstolo Paulo declara que sem sangue derramado não há remissão de pecado. Aí fica como dever de casa o texto bíblico, né? Grave aí, ó. Sem sangue derramado não há remissão de pecado. No santuário terrestre, que era a sombra do santuário celestial, um animal era oferecido e ele precisava ser um animal de verdade, né? Não era um animal vindo de um outro planeta, era um animal nascido aqui, nas mesmas condições, mas ele precisava ser sem defeito, e ele era então oferecido como sacrifício pelo pecado. Ok? O sangue então precisava ser derramado. Sem sangue derramado, não há remissão de pecado. E esse cordeiro sem mancha, sem defeito, mesmo tendo sido concebido num ambiente de pecado, porque o nosso planeta está contaminado com pecado, infelizmente, ele era oferecido sem mancha e sem defeito, simbolizando a Cristo que viria, que nasceria nesse mundo de pecado e seria oferecido, seria morto sem mancha e sem defeito. Ok? Bom, vamos então à Bíblia. Eu tenho aqui hoje a versão, estou usando não a de Jerusalém, mas a Bíblia Thompson. Vou abrir em Romanos capítulo 1, e quero convidar você a fazer o mesmo. Romanos capítulo 1. Que o Senhor possa nos iluminar agora, não é? Em nome de Jesus. Você pode acompanhar na tela também a leitura.
Nós faremos hoje a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, mas fique tranquilo, não vai ser cansativo, não vai ser maçante, tá bom? Vamos lendo e fazendo, então, a compreensão daquilo que nós lemos com muita paciência para que Deus possa nos ajudar. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão do Filho de Deus no céu. Perdão, é Romanos capítulo 1. Não, irmãos, perdão, Romanos é depois. É Hebreus. Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. Me perdoem aí pelo lapso. Hebreus capítulo 1. O apóstolo Paulo vai falar sobre a condição do Filho de Deus no céu. E Hebreus capítulo 2, ele vai falar da condição do Filho de Deus nascido de Maria. E é bem pertinho, né? Vamos lá, então. Vou ler na minha Bíblia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Ou seja, o mundo foi feito por Cristo, pelo Pai, perdão, através de Cristo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Pois o qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, a nenhum outro ser, a nenhum anjo, essas palavras foram dirigidas, somente ao filho. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Bom, aqui é um hiato importante. Ele diz assim, ó, e, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz... Por que Paulo usa aqui o termo primogênito? Você já se perguntou? Porque Cristo é o unigênito de Deus, e assim é chamado quando ele está na condição de filho divino. Ou vamos melhorar, né? De divino filho, lá na eternidade. E alguns irmãos o chamam de Yeshua, de Arroshua, não tem problema. Eu prefiro usar o termo Filho de Deus na eternidade. Alguns irmãos dizem divino Filho de Deus, para justamente direcionar as pessoas ao Filho de Deus na eternidade, antes de nascer de Maria, tá bom? Mas os termos se referem ao mesmo tempo cronológico de Jesus Cristo, perdão, do Filho divino de Deus na eternidade, que vai nascer de Maria, vai se chamar Jesus, conforme a orientação dos anjos, e vai se tornar o Cristo. Então, aqui Paulo usa o termo primogênito, porque essa condição é dada a Jesus. Quando a Bíblia o chama de unigênito do Pai, ele está se referindo ao Filho divino na eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Filho divino na eternidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz o apóstolo João. Ok? Vamos repetir então o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né? Que deu o seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui Paulo usa o termo correto, porque ele diz assim, olha, no verso 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, ao Jesus abandonar a sua divindade, Efésios capítulo 1 e 2, e nascer como um homem comum, ele se torna agora o primogênito. Ele abandonou a condição de unigênito e assume agora a condição de primogênito. Então ele continua. E quanto aos anjos, diz:
Quem de seus anjos fez ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas o do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cedro de equidade é o cedro do teu reino. E aqui alguns irmãos dizem assim: ó, tá vendo? Jesus é Deus, porque aqui o apóstolo Paulo diz: ó Deus. Muito bem. Aqui nós vemos um claro vocativo. Foi o mesmo artifício utilizado para Moisés, quando ele, diante de Faraó, representou a Deus para a libertação do povo de Israel. E Cristo também é colocado diante de nós como um representante de Deus para nos libertar do pecado. É o mesmo argumento, é o mesmo artifício e é o mesmo vocativo. E aí os entendidos gostam de usar o termo Elohim, ok? Uma forma de chamar, uma forma representativa, que não tem nenhuma relação com a chamada essência, como gosta muito de dizer a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, ou seja, o Deus de Jesus Cristo, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. Qual o manto, qual um manto os enrolarás? Como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo. Verso 13. Os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? E então, Paulo agora vai dar nessa continuação, ele vai continuar falando agora sobre esse ministério da redenção e vai dar mais alguns detalhes. Agora, né, de uma maneira mais específica com relação à condição de Jesus Cristo, ok? Qualquer dúvida, por favor, enviem ao Raí e daqui a pouco, no final da nossa conversa, nós vamos tentar responder. Se nós não tivermos resposta no momento, nós vamos nos debruçar sobre a sua pergunta e certamente encontraremos na Bíblia uma resposta satisfatória. Capítulo 2, verso 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Cuidado, muita atenção com aquilo que nós já estudamos, diz o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, não é? Afirmando que Cristo é superior aos anjos na condição de filho divino na eternidade. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas de certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos. Olha que interessante, não é? No capítulo anterior, o que nos é dito é que Cristo, né, quando foi gerado, ele era então superior aos anjos. E aqui, no capítulo 2, ele diz assim, ó, um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra coroaste, constituíste sobre obras de tuas mãos todas as coisas que sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Às vezes, parece que o linguajar utilizado pelo apóstolo Paulo é difícil, mas ele não é. O que o apóstolo Paulo faz é constantemente voltar à ideia anterior.
justamente para facilitar o aprendizado. Não era fácil para o apóstolo Paulo falar de um tema tão específico, tão claro e tão importante. Eu me arrisco a dizer que o tema mais importante dos livros do apóstolo Paulo é justamente expor a condição de Jesus Cristo, do Filho do Homem, não é? Em contraponto ao Filho Divino na eternidade, para que nós entendamos o tamanho do sacrifício feito por ele. Essa semana eu postei um texto da irmã White, quando ela afirma que Cristo não fez nenhum milagre por seu próprio poder quando esteve aqui na Terra. Ele o realizou pelo ministério dos anjos, ou seja, os anjos realizavam os milagres. Cristo era apenas aquele que conduzia, era apenas aquele que era usado, não é, por Deus, entre aspas, esse usado, tá bom? Ele era o caminho pelo qual o milagre acontecia. E aí o irmão me mandou uma mensagem no privado dizendo assim, o irmão está afirmando que Jesus não fazia milagres? Eu disse, não, no senhor não, quem está afirmando é a irmã White. Aí ele falou assim, não, ela nunca descreveria isso. Bom, o texto está aí, foi ela que escreveu, né? Então nós precisamos agora ir à Bíblia para confirmar isso. E aí eu comecei a mandar uns textos bíblicos para ele, para que ele, então, fizesse o estudo, para que ele estudasse, para que ele lesse, né? E eu recomendei que ele orasse antes, e ele me respondeu dizendo assim, olha, irmão Maurício, eu não vou orar a esse respeito não, porque eu não quero perder meu tempo. Ele não quis perder tempo orando e estudando a Bíblia. É a escolha dele, não é? Então, carinhosamente, eu me despedi e disse, ok, irmão, então nós não temos muito mais o que estudar, né? Porque se a Bíblia não é o suficiente para nós, então nós não temos mais onde buscar. E eu repito aqui a mesma verdade, né? A Bíblia precisa continuar sendo a nossa única regra de fé e prática, e nós precisamos, como os valdenses, voltar à Bíblia. Precisamos seguir a recomendação de Ellen White, dos pioneiros, ir à Bíblia. Ela precisa ser a fonte do nosso conhecimento. E nós temos que ter alegria e prazer em fazer dela nossa companheira diária. Vamos lá, então. Vemos, porém, aquele, verso 9, repetindo, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra. Quem, então, foi feito menor do que os anjos? Jesus, o filho nascido de Maria, nascido com tendências herdadas ao pecado. Isso pode soar agressivo para você, mas essa é a verdade. Jesus possuía as tendências herdadas ao pecado, assim como Maria. Ele nasceu de uma mulher que também era contaminada pelo pecado. Não havia nada de especial em Maria que tornasse diferente de nós como seres humanos. E Jesus também, quando nasceu, não tinha nada de especial que o diferenciasse. Nem bonito Jesus era. Tá bom? E aí você pode dizer assim, irmão Maurício, você tá sendo assim um pouco... Não, é a Bíblia quem diz. Eu só estou citando a Bíblia. Se você pegar Isaías 53 e for ler sobre o servo sofredor, aí Isaías vai dizer assim, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ele era feio. Ele não era bonito. Sabe por quê? Porque a atenção deveria ser chamada para o caráter de Cristo, que era a expressão da glória de Deus. Então, o poder e a glória de Deus estavam sendo representados em Cristo por um caráter santo. E é nesse sentido que a glória de Deus se manifestava em Cristo. A divindade de Deus irrompia em Jesus e se fazia dele em função de manter um caráter puro e santo. E enquanto portador de um caráter puro e santo, ele então era portador, né, por comunicação, dessa glória e poder que irrompiam na vida de Cristo. Assim como irrompiam também na vida dos profetas Elias, do profeta que foi levado ao céu, do profeta Eliseu, que os ossos ressuscitaram o morto, assim como irrompeu na vida de Pedro, quando a sombra de Pedro, relatada no livro de Atos, curava as pessoas, entendem? Da mesma maneira acontecia com Cristo, quando a mulher que possuía um fluxo de sangue tocou na roupa de Jesus, dele saiu o poder. O poder era dele? Não, o poder irrompia nele, o poder sobrava nele, porque o caráter de Cristo permitia a Deus fazer isso através dele. Por isso, a irmã White diz assim, a mensageira do Senhor, não profetiza, mensageira do Senhor, que é como ela se coloca. Ela diz assim, não é? O caráter é o único bem que nós levaremos dessa terra. Nós não levaremos casa, não levaremos carro, bens materiais,
nem esse corpo mais nós levaremos um caráter simétrico ao caráter de Cristo. Então, por isso, nós precisamos lutar para manifestar em nossa vida a divindade de Deus e de Cristo, a glória e a honra de Deus e de Cristo em nós. Né? Cristo precisou fazer isso sozinho, ele não teve ajuda. Veio em desvantagem com relação a Adão, porque Adão, em estado de santidade, pecou, e Cristo, em estado de pecado, né, com toda a carga hereditária, não pecou. Então, nós precisamos dar a mão a Cristo, que é nosso ajudador. Estamos nós numa posição muito confortável, porque se nós cairmos, temos um advogado. Cristo, se caísse, não possuía a quem recorrer. Ok? Vamos prosseguir então. Verso 10. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições ao autor da salvação deles. Tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, verso 11, Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Que maravilha, né? Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, esse portanto aqui do início do verso quer dizer, concluindo, né, o que o apóstolo Paulo quer dizer. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e agora você vai lembrar do primeiro verso que eu disse, né? Que eu citei para vocês. Sem sangue derramado não há remissão de pecado. Lembram do cordeiro? Nascido na terra, nascido em condições de contaminação, mas que era oferecido sem defeito, sem mancha, e esse simbolismo era aplicado porque ele representava o Cordeiro de Deus que viria, o Cristo. Por isso, quando João Batista olha para Cristo, ele diz assim, olha, inspirado, né? Deus manda ele dizer, e ele, como um servo obediente, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, porque sua mãe era uma pessoa dedicada, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, esse aí é o Cordeiro que foi apontado lá no santuário, nas cerimônias, nos ritos, esse é o Cordeiro, este é o homem que veio para nos salvar. E ele então continua. E livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorre a anjo, mas sim a descendência de Abraão. Isso é muito legal, né? O apóstolo Paulo, me perdoa a expressão legal, tá, irmão? Eu trabalho com muito adolescente, então de vez em quando eu vou usar algum termo aqui que é próprio do meio deles, né? O apóstolo Paulo se preocupa tanto com os detalhes que ele usa, não é? Ele usa desse argumento de ir e voltar na mesma ideia para nos ensinar verdades importantes. O que precisou ser ensinado a Abraão? Para que ele pudesse, então, ser pai de uma grande nação por descendência. Porque a promessa é, olha, a tua descendência será como as estrelas do céu. Né? E Abraão e Sara ficaram sem entender, né? Porque Abraão, já de idade, Sara também, né? E quando foi anunciado que eles teriam um filho, Abraão pensa assim, nossa, mas a gente nem é mais, né, esposa, marido e mulher, nós somos amigos agora, porque o nosso leito já não está mais, vamos dizer assim, em atividade. Como é que nós vamos ter um filho se eu não posso mais ter filhos? Né? E aí Deus faz a promessa e cumpre a promessa. Milagrosamente, Sara, então, né, era Saraí, Sara, né? Ela engravida e tem um filho, o filho da promessa, né? Louvado seja Deus por isso. E Abraão, então, é testado em sua fé, né? Quando ele é orientado, então, a levar o filho até o monte e oferecer o seu filho, ele, então, demonstra tamanha fé na providência de Deus, que aquele filho porque ele tanto orou, que ele tanto esperou, ele tanto amou, agora precisaria ser morto. Né? E Deus, então, impede que ele faça aquilo e disponibiliza mais uma vez o cordeiro preso lá nos arbustos, sem mancha, né?
um cordeiro sem defeito, para que ele fosse, então, oferecido no lugar de seu filho. E isso é amor, né? O meu filho, a minha descendência foi salva justamente porque Cristo se dispôs a vir aqui e morrer no meu lugar e no lugar dos meus filhos, assumir a posição de condenado pelo pecado, para que essa condenação fosse passada por mim, para que eu fosse justificado. E aí eu preciso ter fé para ser justificado. Se eu tentar explicar como isso aconteceu, como Cristo se tornou um homem para morrer no meu lugar, eu estou excluindo a fé. E se eu excluo a fé, eu excluo a promessa. Se eu não sou mais alvo da promessa, não há salvação para mim. Percebe como isso é sério? Negar que Cristo veio em carne é algo muito sério. Então, Paulo continua. Verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos. Vou repetir. Porque convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos. E aqui já há alguns usando o argumento do semelhante. Alguém falou assim, tá vendo, irmão? Semelhante não é igual. E eu já falei isso na palestra anterior e vou repetir para frisar. Todos nós somos semelhantes. Não existe um ser humano igual ao outro. Não existe. Por que Cristo seria igual a alguém, se nós todos somos diferentes? É por isso que é coletada a sua digital na sua carteira de identidade. Quando você vai lá ao Detran para fazer identidade, coleta-se a sua digital, porque nenhum ser humano tem a digital igual ao do outro. Somos todos semelhantes. E Cristo também é semelhante, porque ele não é igual a ninguém. Ele se tornou um de nós, um semelhante. Ok? E ele continua, então. Pelo que convinha, vou repetir o verso 17, que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, em tudo que você é tentado, meu irmão, e que eu sou tentado, ele conhece, ele sabe o tamanho da dor de ser traído, o tamanho da dor de ser excluído, o tamanho da dor de ser abandonado, o tamanho da dor de ser desacreditado, ele sabe tudo. Por isso ele pode ser um sumo sacerdote fiel. Ele conhece todas as dores, todos os porquês, todos os choros, ele conhece a fome, ele conhece a sede, ele conhece a escassez, ele conhece tudo. Como um ser humano, ele sabe exatamente como nós nos sentimos, como nós pensamos e como nós somos tentados. Por isso ele pode nos socorrer. Verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia, glória a Deus, não é? Está aí muito, mas muito claro para a gente a condição de Cristo. Mas então, por que é que o apóstolo Paulo tem essa preocupação, essa grande preocupação? Percebam, Adão cometeu o pecado em estado de santidade. Se passaram muitos e muitos anos até que Cristo viesse à Terra, nascer de Maria, de uma mulher comum, com tendências ao pecado, e você pode ver isso também lá na genealogia, né, no primeiro livro da Bíblia, e você vai encontrar exatamente essa mesma condição das pessoas que faziam parte da genealogia de Cristo. E é justamente baseado nessa condição que o White escreve dizendo sobre a hereditariedade e essa força da hereditariedade no livro Deserto das Nações, e dizendo que Cristo sim compartilhou dessa mesma condição e reafirmando a palavra de Deus. Ok? Então, Adão pecou estando em estado de santidade. Os estudiosos, eu não gosto de citar termos teológicos, mas vou citar para que você se proteja. Os estudiosos chamam esse período de Adão antes do pecado de natureza pré-lapsariana, tá? E após essa condição, né, quando ele cai então em pecado, de pós-lapsariana. Então, alguns afirmam que Cristo veio ao mundo nessa condição pré-lapsariana. Eles dizem que Cristo veio sem tendências herdadas ao pecado, o que não é verdade. Acabamos de ler isso na Bíblia. Cristo veio com a natureza pós-lapsariana, com tendências herdadas ao pecado.
Ah, irmão Maurício, mas Cristo não pecou. Amém. Glória a Deus por isso. Ele não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou, né? Que ele conseguiu vencer o pecado, mesmo estando contaminado por ele. E por isso nós estamos aqui hoje, repetindo a mesma verdade, falando sobre os mesmos assuntos. E por que isso é tão importante? Porque por um homem, o apóstolo Paulo declara, o pecado entrou. E por um homem o pecado deveria sair. Mas por que Cristo seria o único ser no universo capaz de fazer isso? E essa é a pergunta que nós precisamos responder hoje, não é? E ele é muito simples. Não é porque Cristo possuía uma natureza divina inerente. E eu tenho visto tantos absurdos, irmão. Tem alguns irmãos gravando vídeos e dizendo assim: qual natureza morreu na cruz? Olha, eles estão dizendo que Cristo tinha uma natureza carnal, uma natureza divina, que se separou da natureza carnal no Calvário. E que a natureza carnal morreu, mas a divina não morreu. E que ele estava consciente na morte. Eu não sei se os irmãos não percebem o que eles estão falando, né? Talvez seja isso. Isso é espiritismo. Espiritismo moderno, mas é espiritismo. Tá certo? Não existe vida após a morte, irmãos. É só pegar Eclesiastes 12 e nós vamos ler claramente: não existe consciência na morte. Morreu, acabou. E aí, como eles não encontram uma explicação satisfatória, eles dizem assim: não, Cristo estava morto de fato. Isso aí é uma outra linha, né? Diz assim: estava morto de fato, ele não estava consciente, mas a divindade não morreu. Gente, como assim? Como assim? Não apresentam um texto bíblico para condizer com a afirmação que eles fazem, porque a filosofia, e a filosofia católica, não tem explicação. Mas os católicos, de maneira digna, dizem assim: não, olha, nós acreditamos nisso, mas não está na Bíblia. Tá bom? É um dogma católico. Quando é dogma é porque não tem base bíblica. É um dogma, é da nossa igreja. Nós acreditamos assim. E eles têm todo o direito. Deus dá a eles essa liberdade de não acreditar na Bíblia totalmente, não é? E de fazer lá aquilo que eles acharem melhor na religião deles. Religião, tá bom? Muito entre aspas. Agora, quando eu pego uma pessoa que diz que acredita na Bíblia como regra de fé e prática e usa os mesmos argumentos, eu fico assim: mas senhor, como é que pode? Se a pessoa afirma que a Bíblia é regra de fé e prática, mas ela prega contra o que está na Bíblia, como é que funciona isso? E é você quem tem que estar atento para essas declarações. É você quem precisa se questionar. Pergunte, questione. Deus quer que você pergunte para a Bíblia, pergunte para Ele em oração, e Ele vai te responder. Mas se você não estiver disposto a se ajoelhar para orar, não estiver disposto a abrir o seu coração para colocar de lado tudo aquilo que você já aprendeu que pode estar errado, e aprender o que a Bíblia quer te ensinar, aí Deus não vai ter oportunidade na sua vida e nem na minha vida. Ok? Então não adianta mandar uma enxurrada de textos da irmã White, né? Fora do devido contexto, fora da cronologia, para tentar provar alguma coisa que a Bíblia não apoia. Então já entendemos que Cristo era um com o Pai na eternidade, o Filho unigênito, e o termo unigênito só se refere a Cristo na condição que ele abandonou, ok? Aprendemos que Cristo é, então, o primogênito quando ele depois nasce de Maria, ok? Porque ele é o primogênito em tudo, né? O primeiro em tudo, ok? E agora Cristo, nessa condição de humanidade, ele está para sempre preso a essa condição. E você pode dizer para mim assim: mas irmão Maurício, ele nunca mais vai voltar a ser quem era antes? Não. Esse é o tamanho do amor dele, é o que a Bíblia está dizendo. Ele abandonou essa condição. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses que nele agora, depois de ressuscitado pelo Pai glorificado, Cristo não ressuscitou sozinho, irmãos. É mentira. Ele foi ressuscitado pelo Pai. Sozinho ele não sairia da tumba, ok? Ah, meu irmão Maurício, mas ele ressuscitou com a vida que havia nele mesmo. Sim, varão. Sim, varoa. O direito à vida ele possuía porque ele não cometeu pecado. E nós precisamos, em Cristo, desenvolver um caráter que nos dê a mesma condição de permitir a Deus que nos retire do cemitério, porque nós estamos trabalhando com fé e oração para ter um caráter semelhante ao dele. Eu preciso dar a Deus essa condição, preciso me apegar a Jesus Cristo, trabalhar para ter um caráter simétrico. E a lei está aí como padrão para isso. A lei não me salva, ok? Quem me salva é Jesus Cristo. Então, salva em Jesus Cristo agora, eu vou trabalhar para a minha santificação.
que é justamente a construção de um caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Eu preciso fazer parte dessa luta, eu preciso entender que eu tenho que lutar para isso, ok? Então Jesus é um ser humano comum e o será para sempre. Por quê? Porque um ser binário, um ser dividido, não poderia ter tido o sangue derramado. Se não houvesse de fato existido a morte, sem sangue derramado não há remissão de pecado. Você entende? Que quando eu luto contra essa verdade que a Bíblia revela, eu estou lutando contra o meu próprio Salvador? Entende? Eu estou lutando contra Cristo. Eu estou dando a mão ao anticristo e fazendo a obra dele. Porque diz lá João, que na epístola, que quando eu nego que Cristo veio em carne, eu me faço o anticristo. Isso é muito sério. Então eu preciso entender esse assunto, se debruce sobre a Bíblia, irmão, estude esse tema, aprenda, porque a justificação pela fé passa por esse caminho. Ah, irmão Maurício, mas Jones e Wagner dizem que Jesus era um ser, era um ser humano, divino humano. Sim, você também é, pela fé. Quando você aceita Cristo, o apóstolo Paulo fala então que agora a divindade passa a habitar em você. A natureza espiritual nada mais é do que isso, é apenas um sinônimo. E você tem agora a natureza carnal, em função do pecado cometido por Adão, e tem a natureza espiritual quando você é batizado, quando você aceita Jesus Cristo, quando o Espírito Santo habita em você. E essas naturezas, elas combatem uma contra a outra. É o que o apóstolo Paulo diz. Ou você acha que divindade é diferente de poder do Espírito Santo? Né? São todos sinônimos, querem todos dizer a mesma coisa. Do que é que habita em nós? O Espírito do Santo, a divindade dele que vem habitar em mim. Você tem duas naturezas. E agora você tem que escolher dar atenção à natureza carnal e cometer pecado, ou dar atenção à natureza espiritual e se tornar um ser mais parecido com o divino. E a cada decisão que você e eu tomamos de não nos rendemos ao pecado, nós nos tornamos mais semelhantes ao divino, mais ao divino, mais ao divino, a cada decisão tomada, não é? Por isso Pedro diz assim: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. É por isso que a Bíblia está aí, para nos proteger, para nos ser como um guia, não é? Mas se porventura alguém pecar, mais. Oração adversativa, ok? Mais. Ele está dizendo assim, é uma exceção à regra. Mas se você pecar, não se desespere. Você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Por que ele diz que ele é o Jesus Cristo, o justo? Porque ele é o ser humano que viveu sem cometer pecado. O justo. Não, ele não é considerado justo porque ele era divino, não. É justo porque ele viveu como ser humano e não cometeu pecado. O único justo que viveu sobre essa terra, o único que conseguiu passar por esse processo. Ok? Vamos continuar então. Agora o capítulo 5, e nós vamos concluir daqui a pouquinho. Hebreus, capítulo 5, abra sua Bíblia se você puder, em nome de Jesus Cristo, e vamos lá. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Todos eles foram tomados, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, que todos aqueles sacerdotes que foram tomados, eles podiam compadecer-se devidamente, não é, dos ignorantes e errados. Eles poderiam, pois eles mesmos estavam rodeados de fraquezas, e é justamente por isso que eles podiam se compadecer. Porque se eles não estivessem rodeados, eles não poderiam se compadecer daquelas pessoas. E por esse motivo, deve ele tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E era o que eles faziam, né? Ofereciam oferta pelos pecados do povo e pecado deles mesmos, porque eles também eram pecadores. Ora, verso 4: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Ou seja, ninguém podia se escolher para esse sacerdote. Ele precisava ser escolhido, precisava ser eleito. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Não se glorificou a si mesmo,
para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias de sua carne, tendo oferecido como um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, falando agora de Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E aí eu te pergunto, se Cristo tivesse duas naturezas, como supõem alguns amigos, não é? Ele precisaria aprender alguma coisa? Não. Que ser divino precisa aprender alguma coisa? Ele já sabe tudo, não é? Se ele tivesse essas duas naturezas separadas, não é? Que não fossem no mesmo corpo humano, né? Ele já saberia tudo. Mas, no entanto, Lucas declara: e o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cristo não nasceu com um caráter pronto, irmãos. Ele desenvolveu um caráter. Precisou aprender. Ah, irmão Maurício, eu não consigo entender. Tudo bem, minha irmã. Tudo bem, meu irmão. Eu também não. Eu só aceito o que a Bíblia está dizendo. E tem que aceitar pela fé. É a recomendação do irmão White, recomendação da Bíblia. Conquanto não possamos entender como aquele bebê indefeso que se tornou um homem indefeso, acrescento eu, né? Continuasse sendo filho de Deus, precisamos crer. E crer exige fé. Ela não conseguiu entender, muito menos explicar, eu também não consigo entender e nem explicar. Nós só estamos falando sobre o que está escrito. É o que Deus revelou, o suficiente para a nossa salvação, para a compreensão da salvação. Somente temos que aceitar pela fé. E ele continua. Embora sendo filho, verso 8, Romanos 5, verso 8, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, não se aperfeiçoou um Deus, né? Não é coerente, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Aqui o apóstolo Paulo dá um puxão de orelha na gente, né? Verso 12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, das revelações de Deus. E vos haveis feito tais como necessitais de leite, e não de alimento sólido. E aqui ele puxa a orelha da gente de novo. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, ou seja, não conhece muito bem a Bíblia, porque é criança, mas o alimento sólido é para os que são adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. E aqui é sem comentário, né? Eu não preciso comentar isso aqui para vocês, não é? Então, nós precisamos, irmãos, de maneira muito clara, né? De maneira muito, muito singela, muito simples, sem ficar criando, assim, dificuldades para a interpretação, simplesmente aceitar o que está escrito. E quando nós fazemos isso, aí tudo muda, tudo muda. Agora, se nós vamos a Romanos, eu quero te convidar, Romanos, capítulo 5, e aqui nós concluímos. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, Raí, por gentileza. Verso 12. Se você puder a sua Bíblia, abra, irmão, abra, porque Deus tem promessa de bênção para todos nós que estudamos a sua palavra. Leia a Bíblia. Gaste tempo no seu dia, pela manhã, pela noite, leia a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, não estiver ocupado, baixe um aplicativo no seu celular, leia a Bíblia, use essa ferramenta para algo bom, né? E eu digo para mim também, tenho minhas lutas. Precisamos fazer isso. Verso 12. Irmão, e agora vamos... Oi, Raí. Só repete o capítulo e o versículo para mim, que deu uma travadinha aqui, senão... Romanos,
Romanos capítulo 5. Romanos. Você está em Hebreus agora. Romanos capítulo 5, verso 12. Aí, vamos lá então. Verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e eu não consigo encontrar um outro texto tão claro, né? Paulo pode dizer assim, e como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por todos pecaram, não é? Ele pode dizer lá na frente, né? E por um homem que também era Deus, o pecado foi retirado do mundo. Não, ele não vai usar essa expressão. Verso 13: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Percebam? Mesmo aqueles que não haviam pecado à semelhança de Adão, infelizmente, né, herdaram o pecado. E não teve jeito. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Perdão, não é uma pergunta. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Irmãos, irmãs, varão, varoa, né? Homem, semelhante. É o que Paulo está dizendo. Não, eu não consigo entender. Né? Não dá para filosofar aqui. Irmão, mas peraí, era um homem, mas não era um homem. Era um homem que tinha a divindade inerente nele, que já nasceu sendo Deus homem. Né? O Prisma canta isso. Né? O menino, Deus nasceu. E aí tem algumas pessoas que, sabe, já está com isso um subconsciente plantado e não conseguem se libertar. E aí tem que ter oração, jejum e leitura da Bíblia. E ele continua. Pois pela ofensa, verso 17, de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo, um só homem. Pois assim como por uma só ofensa, verso 18, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, um só justo, veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, aleluia, glória a Deus, né? Superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai continuar no mesmo assunto no capítulo 6. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Me permitam. Vamos lá, verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fossem batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Eu quero parar por aqui, senão vou me empolgar, né? Ok? Irmãos, Jesus morreu de fato e de verdade. Não havia uma divindade que ficou flutuando, consciente, como ensinam as diversas religiões. Não é? Não havia uma divindade que ficou esperando ser chamada para sair da tumba. Não havia. A Bíblia, em momento algum, declara isso. Em momento algum. Jesus morreu, perdão, né? Vamos lá, a cronologia correta. Jesus, o Filho de Deus na eternidade, não é? Divino, não é? Em semelhança com o Pai, né? Comandante de fato dos exércitos celestiais, criador de tudo pelo poder do Pai, abandonou a sua condição, Efésios capítulo 1 e 2, não é? Tornando-se lá um subremador de terceiro, tornando-se um homem comum, não é? Ok? Nasceu de Maria, uma pecadora. Irmã Maria, está dizendo que Maria, irmãos, todos que a Bíblia declara que não existe nem o justo, nem o sequer, só Jesus. Então, se ele é o único justo, todo o restante de nós somos pecadores. Não se ofenda, é o que diz a Bíblia.
nasceu de uma pecadora, com tendências herdadas ao pecado, né? Diz a Bíblia, confirmada por Ellen, né? Não adquiriu tendências ao pecado, porque não pecou. Infelizmente eu, né, nasci em pecado fui concebido, né, com tendências ao pecado, e eu cometi pecado, infelizmente. Infelizmente. Porque o pecado é me perdoa a expressão, é uma desgraça para a humanidade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Manter a esperança, o foco, aleluia. Nasceu de Maria como um bebê indefeso, continuou sendo filho de Deus. Não podemos explicar como aquele homem comum, sem nenhum poder especial, tá bom? Sem um caráter pré-formado, indefeso, continuou sendo filho de Deus. Não podemos explicar, porque a Bíblia não explica. Na eternidade, vamos entender. Aqui não dá. É aceitar pela fé, porque a Bíblia não revela. Cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Se tornou um homem que não era bonito. Isaías 53, você está de novo, não havia nem parecendo em formosura, ele não era um bonito. O que chamava a atenção dele era o desprendimento para ajudar as pessoas, para compreender as pessoas, para ajudá-las. Era uma pessoa humilde de caráter. A glória de Deus irrompia em Cristo, porque o caráter de Cristo era puro. Ele não cometeu pecado. Ok? E aí você pode falar assim, mas irmão Maurício irrompia porque ele era o Filho divino de Deus. Tudo bem, irmão. Você pode pensar assim, mas não atribua divindade inerente a Cristo porque ele não possuía. Ele continuou sendo filho de Deus. Eu já disse para vocês no início, né? A divindade rompeu em Pedro, porque a sombra de Pedro curava. A divindade rompeu em Elias, porque Elias foi levado ao céu. A divindade rompeu em Eliseu, porque os ossos de Eliseu ressuscitaram morto. Ok? No Monte da Transfiguração, a divindade rompia em Elias, em Moisés, que estavam lá para consolar Jesus, e no próprio Jesus, que foi consolado, ok? Foram levados, Moisés foi ressuscitado e levado ao céu, e Elias foi levado em vida para o céu, todos eles com as suas simbologias, né? Não vamos falar sobre elas agora, porque não é o objetivo, ok? Ele saiu da tumba com a vida que havia nele, sim, porque ele não cometeu pecado, tinha direito à vida, o inocente foi morto. E Deus não compactou com justiça. Esse era o plano da redenção e da salvação. E louvado seja Deus, porque ele não errou, ele não pecou. Tá bom? Se ele tivesse errado, não haveria salvação para o universo. E agora, finalmente, por que Jesus era o único ser no universo que poderia, então, representar o Pai? Porque era o único que conhecia plenamente o caráter do Pai. Não é porque ele era um ser divino, humano, com divindade inerente. Ele recebeu divindade comunicada do Pai, quando esteve aqui na Terra. Mas ele conhecia o caráter do Pai. Mas, irmão Maurício, se ele conhecia, como é que ele lembrou? Não sei. Não é? Não sei. A Bíblia não diz. Mas diz que ele veio representar o Pai. Aceitemos pela fé aquilo que é de fé. Ok? Aquilo que nós podemos, pela Bíblia, explicar, como as doutrinas, e a maioria delas, né? Nós fazemos isso. O que não há explicação, aceitemos pela fé. Nós vamos até onde a Bíblia vai, até um claro assim diz o Senhor. O que passar disso é de procedência maligna. Essa é a verdade. Com todo carinho, com todo respeito. Essa é a verdade. Tá bom? Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que em nome de Jesus você tenha a felicidade de viver o evangelho pleno. Não pense que porque nós vivemos em dia de santa convocação que você precisa andar triste, cabeça baixa, amargurado, chorando, achando que não precisa crescer na sua vida. Não. Estude, se alegre, comemore, cresça. Porque Deus espera que você seja um cristão pleno. Não tenha vergonha de ser feliz. Não tenha vergonha de ser alegre. Pague o preço, perdoe. Se você tiver estrutura espiritual e física para isso, receba o perdão também. É importante receber o perdão e seguir em frente. E em nome de Jesus, seja um cristão autêntico. Assuma as suas posições. Não tente passar para as pessoas uma imagem daquilo que você não é. Isso é ruim para você, te traz peso emocional, te traz culpa. Assuma quem você é.
e deixe que Cristo seja, na sua vida, fonte para jorrar por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em nome do primogênito, que deixou de ser o unigênito para sempre por amor a você. Graça e paz. Amém, irmão. Né, mais uma vez agradecer a participação do irmão. E a É gente. sempre um prazer. Amém. A gente tivemos, assim, alguns comentários aqui, mas de perguntas nenhum, né, por enquanto. Então, a gente deixar aí alguns segundos aí. Se algum irmão tiver alguma pergunta, tá bom? Pode ficar à vontade. Né, Joia. Como sempre, os irmãos têm. Viu, irmãos? O Raí está autorizado a passar o meu contato. E, infelizmente, eu não tenho muito tempo para sair, para fazer visita. Alguns irmãos têm convidado para fazer batismo, para estar presente. Meu trabalho não me permite, irmãos. Tem um grupo aqui em Rio das Pedras, o Raí e o Elias estão dando assistência, graças a Deus por isso. Eu sou muito grato a você, viu, Raí, e ao Elias por estarem indo lá. E eu não tenho tempo. Eu trabalho, infelizmente, fico preso, trabalho num lugar de difícil acesso. Eu quero muito estar com os irmãos, mas, infelizmente, não tem dado. Né? Mas a gente está aí esperando que Deus, né, faça uma mudança, a gente está orando, e quem sabe daqui a algum tempo a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para estar aí fisicamente abraçando os irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém. O grupo, Amém. pessoal do grupo do Rio das Pedras, acho que talvez algum irmão de lá esteja acompanhando, né? A gente tivemos lá sábado passado mesmo, foi realizado 2 batismos lá, né? Foi uma benção, né? Então, eu vi lá as imagens, as fotos, parabéns aos irmãos de Rio das Pedras, estão trabalhando firme, né? Graças a Deus por isso, né? A gente fica muito feliz, né, dos irmãos lá estarem recebendo assistência e de estarem com tanta boa vontade, né, de aprender a Bíblia. Amém. Bom, irmão, até o momento, nós não tivemos aqui nenhuma pergunta. Então fica aí, né, o irmão Maurício até autorizou aí passar o telefone dele, então se algum irmão tiver alguma pergunta, né, que queira fazer aí depois desse vídeo aí, pode deixar no comentário do vídeo depois, pode entrar em contato, né, eu creio que a maior parte dos irmãos aí tem meu telefone, alguns aí também tem o do irmão Maurício, mas quem não tiver também pode estar me procurando, tá bom? E a gente pode estar auxiliando nessas dúvidas aí, né, após o termo do culto. Amém? Amém. Bom, irmão Maurício, então pedir para o irmão para a gente estar fazendo uma oração para poder estar encerrando. Joia. Eu passei um pouquinho da hora hoje, me perdoem, viu? Me empolguei. Não tem problema, Na próxima eu vou tentar ficar dentro dos 45. Então, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor sobre todos nós, Deus de Jesus Cristo, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Agradecemos por nossa vida, por nosso trabalho, por nossa família, por nossos amigos, vizinhos, irmãos. Te agradecemos, Senhor, porque até mesmo as provas que nós tivemos no passado nos trouxeram até aqui, nos ajudaram a ser quem somos hoje. Então, nos ajude para que nós possamos avançar. Mas nós queremos, em especial, te agradecer por Jesus Cristo, Senhor. Quanto amor, quanto despreendimento. Abandonar os passos celestiais, a condição de divindade, de filho, de comandante, abandonar todos os amigos, as cortes celestiais, os anjos, para nascer aqui como um ser humano comum, sem parecer, sem formosura, desprotegido, correndo risco, sofrendo, tendo que reaprender. Olha, Senhor, nós não temos como agradecer por tamanho amor. Um amor que atravessará toda a eternidade, porque ele carregará as marcas em suas mãos. E agora, como ser humano glorificado, um vencedor, que nos deu exemplo de que nós podemos vencer e também sermos glorificados. Assume hoje Cristo uma posição superior aos anjos novamente por ter vencido. E nós, Senhor, se também vencermos, como está em Apocalipse, né, o que vencer, Cristo vai nos assentar juntamente com ele. É um símbolo, é evidente que não vai haver um trono lá para todos nós, mas nós teremos a mesma condição, seremos superiores aos anjos. E impressionante que os anjos ficarão felizes em nos ter lá como, não é, como seres que foram redimidos e alcançarão, com certeza, uma posição superior. Obrigado, Senhor.
Obrigado por Jesus Cristo, obrigado por esse homem maravilhoso que ele é, esse ser humano glorificado que nos entende, que é um sumo sacerdote capaz de nos ajudar e de nos socorrer, porque ele viveu tudo isso aqui. Obrigado, Jesus. Eu quero me dirigir ao Senhor agora. Muito obrigado por não ter nos abandonado, por ter vindo a este mundo como ser humano, como nós, semelhantes a nós. O apóstolo Paulo repete várias vezes no capítulo 5 de Romanos, né? Homem, 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 homem por um homem. E nós sabemos que a ideia do apóstolo Paulo é justamente ensinar pela repetição. Então nos ajude a aceitarmos pela fé. Nós não podemos compreender. White diz que não pode compreender, portanto, não tenta explicar. Ela escreveu na cronologia, quando ela se refere à tua divindade, Jesus, não é? Na eternidade com o Pai. Ela se refere ao Senhor como sendo carne da nossa carne, com mensagens escolhidas quando esteve aqui na Terra, e ela se refere ao Senhor hoje como sendo possuidor da plenitude da divindade, assim como o apóstolo Paulo, toda a divindade que um corpo humano glorificado pode receber, o Senhor recebeu, e é governante sobre todo o universo nessa condição. Nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar, mas aceitamos pela fé. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e seja com todos nós. Grave essa verdade em nossas mentes, nos ajude a lembrar das passagens bíblicas para que outras pessoas sejam auxiliadas e possam ser felizes com essa mensagem, porque é possível sim vencer o pecado, guardar a tua lei e viver em paz. Obrigado, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Amém. Né? Repetindo o que o irmão Maurício falou, que Deus abençoe a todos também, e se Deus quiser, até o próximo sábado. Amém? Amém. Graças e paz. Até a próxima.